Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé, em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia que em Cristo somos justificados, com Ele temos paz com Deus, perfeita paz. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre o anunciando, tratando a respeito da nossa salvação, que em Cristo é eterna, é para sempre. Trato a respeito da sã doutrina de Cristo, e nada do que diz o sistema enfermo, mentiroso, que nega a soberania de Deus e que dá ao homem o poder que ele nunca teve, que é de exercer o livre-arbítrio para a sua salvação. Creio eu no Evangelho da Justiça da Fé, que não depende de mim, mas sempre dependeu, depende, vai sempre depender de Deus. Este Evangelho que a Bíblia chama o Evangelho da Justiça da Fé, depois da cruz, é neste Evangelho que eu vivo, nele firmado e edificado para a glória de Deus. Estou tratando a respeito com mais profundidade da nossa salvação nas Escrituras, que afirma que a salvação dos verdadeiros eleitos de Deus não se deu por livre-arbítrio, nem se dá por livre-arbítrio. A salvação dos eleitos de Deus se deu em Cristo antes do pecado de Adão. Efésios 1, versículos 4, afirma que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz que esta salvação nos foi dada antes dos tempos eternos, ou seja, antes de tudo existir debaixo do céu, antes de Deus criar todas as coisas, em Cristo ele já havia nos escolhido. Por isso, esta salvação não tem nenhum mérito da parte do homem. Esta salvação não tem nenhuma participação humana no que diz respeito a receber e viver esta salvação. Ou seja, esta salvação ela é somente por graça. A palavra em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Diz a palavra, isto não vem de vós, porque é dom de Deus. E a palavra no versículo 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. E a palavra deixa bem claro também em Gálatas capítulo 3, versículos 11, que diz que é evidente, ou seja, todo mundo tem que saber, porque a Escritura afirma que ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Em Romanos capítulo 3, versículos 28, também afirma que a nossa justificação em Cristo, por ser nos dada antes da fundação do mundo, esta justificação agora manifestada, ela é independentemente das obras da lei. Romanos capítulo 3, versículos 28. E a palavra deixa bem claro que se alguém insiste em receber a salvação pelos seus próprios méritos e depois tentar manter esta salvação por obras, a palavra diz que isto não é graça, nunca foi graça. É por isso que nós vemos estes e muitos aí afirmando, dizendo que a salvação se perde, que muitos perderam a salvação. Por quê? Não começou por graça, através da manifestação da soberania de Deus que se deu em nossas vidas em Cristo antes da fundação do mundo. Esta falsa salvação na vida daqueles que crê no falso livre-arbítrio começa com livre-arbítrio e depois é passado para eles uma série de obras para manter a sua salvação. Mas esta salvação dos eleitos de Deus nada tem a ver com obras de sacrifícios, pois em Romanos capítulo 11, versículo 6 afirma, dizendo, e se é pela graça, já não é pelas obras. Pelo contrário, se alguém insistir com obra, a graça deixa de ser graça. Aí vem as quedas, as vergonhas, os escândalos, e muitos dizem, fulano perdeu a salvação. É mentira, porque a verdadeira salvação, ela é por graça e não por obra. E esta salvação está em Cristo, desde antes da fundação do mundo, e manifestada a nós os que cremos.